O som do vidro estilhaçado ainda ecoava na mente de quem se lembrava do caso Jadeong. A galeria, localizada nos subterrâneos de um antigo prédio em Seul, fechara suas portas há 5 anos, após um escândalo que nunca foi completamente esclarecido. A curadora-chefe, Hayun, desapareceu durante uma noite de trabalho, sem deixar rastros. Seu celular fora encontrado sobre uma das mesas do escritório, junto a uma pasta com anotações, e a porta do salão dos espelhos, onde ela fora vista pela última vez, trancada por dentro. Antes de mergulhar neste mistério baseado em fatos reais e repleto de tensão psicológica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder histórias impactantes como esta. Agora respire fundo e prepare-se. A polícia encerrou o caso por falta de provas, nenhum sinal de violência, nenhum vestígio de fuga ou sequestro, nenhum corpo, apenas silêncio. A opinião pública especulava: suicídio, fuga, queima de arquivo. Mas a galeria foi fechada e as obras recolhidas e armazenadas sem mais investigação. Ji Woo, uma restauradora de arte especializada em vidro artístico, foi contratada por uma instituição privada para analisar o antigo acervo do Jadeong. A empresa, que queria reabrir a galeria com novo nome e nova direção, queria avaliar quais obras poderiam ser restauradas e reaproveitadas, e se havia algo de valioso esquecido ali. Desde que chegou ao galpão em Gangnam, onde o acervo estava armazenado, Ji Woo sentia uma inquietação crescente. Ela não era dada a impressões irracionais, mas havia algo estranho no modo como tudo havia sido empilhado. Obras importantes largadas, sem identificação, etiquetas trocadas, peças quebradas, sem registro oficial. Era como se alguém quisesse que tudo aquilo fosse esquecido. Em meio às esculturas de vidro, muitas delas assinadas por uma artista pouco conhecida chamada Lin Seul-ji, Ji Woo encontrou uma série chamada Fragmentos de Observação. As peças pareciam seguir um padrão: estruturas irregulares de vidro com formatos assimétricos, com manchas internas que pareciam deliberadamente provocadas. Algumas delas davam a impressão de conter pequenos objetos no interior, mas ao olhar mais de perto, não havia nada. Era só vidro, impuro, mal trabalhado, ou talvez propositalmente defeituoso. Do outro lado da cidade, Kang Min vivia isolado desde o fechamento da galeria. Ele fora o último segurança noturno contratado por Hayun. Tinha pouco mais de 40 anos e um histórico difícil, 2 baixas psiquiátricas e uma denúncia interna de negligência. Segundo o relatório da época, ele estava de plantão na noite do desaparecimento da curadora, mas alegou que não viu nem ouviu nada de estranho. Durante o interrogatório, entrou em contradição diversas vezes. A verdade era mais complexa. Kang Min sabia que Hayun vinha recebendo ameaças, bilhetes anônimos, mensagens criptografadas, e-mails que desapareceram antes de serem rastreados. Ela suspeitava de algo relacionado a desvios de obras e adulteração de certificados, mas não confiava em ninguém do conselho da galeria, nem mesmo nos artistas. Quando descobriu que alguém estava reavaliando o acervo, Kang Min entrou em contato com a nova administração, sem sucesso. Não teve retorno. Então decidiu procurar a pessoa diretamente envolvida, Ji Woo. Ela, por sua vez, havia começado a notar padrões estranhos nas peças. Algumas continham códigos em letras minúsculas, quase invisíveis ao olho nu. Números de série, coordenadas. Em uma delas, encontrou um pequeno papel dobrado, escondido dentro da base oca de uma escultura, algo que não estava nos registros. O papel dizia: limpe os olhos antes de enxergar. Guanak, 43-2. Nível 2. Era um endereço. Ji Woo o anotou, curiosa, mas ainda hesitante. Nos dias seguintes começou a perceber alterações sutis em seu comportamento. Insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade crescente. Começou a se perguntar se estava sendo vigiada. Sentia-se observada no galpão, mesmo quando tinha certeza de estar sozinha. A tensão se intensificou quando ela voltou ao armazém e encontrou uma das esculturas quebrada no chão. Ninguém tinha autorização para entrar ali. A câmera de segurança estava desligada, exatamente como na noite do desaparecimento de Hayun. Kang Min finalmente a encontrou. Não parecia perigoso.
Parecia cansado, doente, derrotado. Disse que queria apenas explicar o que sabia, que ela precisava parar com a análise, que havia mais ali do que obras de arte. Ela não confiava nele, mas sua expressão e o medo nos olhos a fizeram hesitar. Então ele contou. A série Fragmentos de Observação era uma fachada. Algumas das esculturas serviram como transporte para documentos sigilosos, que Ha-Yun vinha coletando em segredo. Havia provas de lavagem de dinheiro, uso de obras falsas e pagamentos feitos com criptomoedas não rastreáveis. Ela tinha descoberto tudo e desapareceu antes que pudesse entregar os arquivos. Ji-woo perguntou, por que dentro das esculturas? Kang-min respondeu, porque o vidro não queima e não deixa rastros. O galpão em Gangnam era funcional, mas negligenciado. Não havia janelas, apenas lâmpadas fluorescentes vibrando sobre pilhas de obras embaladas em plástico bolha e caixas de madeira marcadas à mão. Ji-woo passava os dias ali catalogando, analisando e restaurando as peças como se estivesse montando um quebra-cabeça de um crime mal disfarçado de patrimônio artístico. Ela vinha de uma família tradicional de Busan. Os pais, ambos professores universitários, sempre esperaram dela uma carreira acadêmica, mas Ji-woo preferiu o mundo tangível da conservação de arte. As peças não mentem, dizia. Se você souber como olhar, o vidro conta tudo. Como foi feito, quem o tocou, onde foi usado. Um tipo de verdade silenciosa que ela valorizava mais do que qualquer teoria. Foi justamente essa obsessão com os detalhes que a fez desconfiar de uma das esculturas quebradas. A rachadura revelava uma camada intermediária de vidro diferente, uma liga com densidade atípica. Aquilo não era apenas vidro artístico, havia ali outro material misturado em camadas como uma tentativa de esconder ou camuflar algo. Ji-woo começou a fazer testes em segredo, sem reportar à administração. Em paralelo, Kang-min iniciou sua própria investigação silenciosa. Dormia em pensões baratas, pagava em dinheiro vivo e usava telefones públicos. Tinha certeza de que ainda havia alguém ligado à antiga galeria, monitorando os passos de Ji-woo. Vasculhando antigos contatos, conseguiu localizar um ex-funcionário da administração, Seo Jun-ho, ex-coordenador de logística. Jun-ho, agora visivelmente desgastado e trabalhando como entregador de comida, confirmou parte da história. Disse que Ha-Yun havia descoberto que o Salão dos Espelhos, a principal atração do Jaejeong Gallery, estava sendo usado como ponto de encontro privado para transações ilegais entre empresários do setor de arte e políticos influentes. As esculturas eram o álibi, os códigos internos, os certificados falsos, as transações em criptoativos. Tudo passava despercebido sob a aparência de obras modernas. Ela descobriu que estavam lavando dinheiro com arte, literalmente, e desapareceu. Enquanto isso, Ji-woo foi convidada pela nova diretoria da galeria para uma reunião privada. Queriam saber sobre seu progresso e, mais especificamente, sobre qualquer anomalia que ela pudesse ter identificado. O tom da conversa foi informal demais para o assunto. Um dos diretores, Park Dae-jin, deixou escapar uma frase que a perturbou. Se encontrar algo irrelevante, melhor deixar de lado. Tem coisa que é melhor não se saber. Ji-woo manteve a calma, mas sentiu o alerta subir por dentro. A partir daquele momento, parou de usar os equipamentos da empresa. Levou cópias dos registros para casa e instalou câmeras no galpão à sua própria custa. À medida que restaurava mais obras, começou a perceber uma repetição obsessiva de padrões. Figuras geométricas semelhantes, pequenas inserções de metal, pedaços de papel carbonizado inseridos entre as camadas. Tudo apontava para um sistema de marcação, talvez uma rede de comunicação clandestina dentro do circuito de arte. A peça mais perturbadora era justamente a que viera sem registro oficial, uma escultura translúcida de quase 2 metros, com uma forma que lembrava um corpo encurvado, envolto em cacos dispostos em espiral. A inscrição na base dizia apenas 43222, o mesmo número anotado no papel encontrado dias antes. Ji-woo pesquisou. O endereço levava a um antigo abrigo antiaéreo desativado nos anos 80, nos arredores do distrito de Gwanak. Segundo registros, o local havia sido comprado por uma empresa fantasma
ligada a um dos membros do antigo conselho da galeria. Ela decidiu ir até lá. Antes disso, marcou um encontro com Kang Min em uma cafeteria discreta. Ele chegou atrasado, visivelmente tenso, mas com um envelope na mão. Dentro, havia cópias de relatórios financeiros da Jajang Gallery, registros de transferências e documentos indicando que Ha-Yun vinha reunindo provas por conta própria e estava prestes a entregar tudo a um jornalista que nunca mais foi visto. Ela estava perto demais, disse Kang Min, e alguém a fez desaparecer sem precisar de armas. Usaram o próprio sistema que ela tentava expor. Manipulação, isolamento, coerção. Ela não fugiu. Ela foi apagada. O olhar de Ji-woo se fixou no envelope. Pela primeira vez, sentia que havia algo concreto, mas também compreendia o que isso significava. Estavam mexendo com gente disposta a fazer qualquer coisa para manter aquilo enterrado. E agora, ela era a próxima. No dia seguinte, Ji-woo voltou ao galpão com um novo senso de urgência. Guardou o envelope com os documentos num cofre portátil que mantinha em casa, mas deixou uma cópia digital criptografada em um pendrive escondido entre os instrumentos de restauração. Estava ciente de que qualquer passo em falso poderia atrair atenção indesejada. A escultura com a inscrição 4322 tornou-se o foco de seu trabalho. Utilizando luz polarizada, ela descobriu marcas internas que pareciam inscrições numéricas e coordenadas, impossíveis de se ver a olho nu. As fissuras internas pareciam orientadas para algo no centro da peça, como se ocultassem um compartimento, uma cápsula de vidro sobreposta. O que mais a impressionava, porém, era o comportamento da diretoria da nova galeria. Eles mantinham um contato constante, pressionando por relatórios diários, mas evitavam mencionar os documentos que ela já havia enviado, como se esperassem algo específico que ela ainda não descobrira. Ji-woo começou a suspeitar de que sua contratação não era apenas sobre restauração, mas também uma armadilha cuidadosamente montada para recuperar ou apagar provas. Em paralelo, Kang Min decidiu revisitar o prédio antigo da galeria, agora em reforma. Conseguiu acesso à planta baixa do local e descobriu que o nível 2, supostamente lacrado há décadas, não constava em nenhum dos mapas oficiais da prefeitura. Um engenheiro terceirizado que trabalhava na obra confirmou que existia, sim, um subsolo adicional, lacrado por soldagem interna, com placas de concreto reforçado. Ninguém sabia quem havia ordenado aquilo. Enquanto isso, Ji-woo tomou uma decisão. Iria pessoalmente ao local indicado na inscrição da escultura. Seguindo o endereço em Gwanak, encontrou a entrada de um abrigo antigo, agora escondida atrás de um estacionamento abandonado. O portão de ferro estava trancado, mas com um pouco de esforço e uma alavanca improvisada, conseguiu abrir passagem. O interior era abafado, sujo e completamente escuro. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava as narinas. Descendo as escadas de concreto, encontrou portas metálicas enferrujadas e corredores longos, com sinalizações antigas em coreano militarizado. Quando chegou ao que parecia ser o segundo nível subterrâneo, viu marcas no chão, pegadas recentes. Alguém estivera ali. No fundo do corredor, encontrou uma porta de aço com a mesma inscrição vista na escultura. Dentro da sala, havia um armário de arquivos, uma mesa metálica e uma pilha de pastas deterioradas. Muitos dos documentos estavam ilegíveis, mas alguns ainda continham listas de nomes, registros financeiros e datas que batiam com exposições passadas da Jajang Gallery. Entre os documentos, um em particular chamava a atenção. Uma ordem de pagamento assinada por Park Dae-jin, o mesmo diretor que recentemente pressionava Ji-woo. O pagamento havia sido feito a uma empresa de segurança privada que não existia em nenhum registro legal. O nome da empresa, Namseong Art e Logística, aparecia também em várias etiquetas antigas das esculturas. Na saída, Ji-woo notou que alguém a seguia. Primeiro, sombras. Depois, passos. Finalmente, um homem de capuz preto cruzou sua frente ao virar uma esquina do abrigo, bloqueando o caminho. Ela não hesitou. Correu. Saiu do abrigo ofegante, o coração batendo no pescoço, ligando imediatamente para Kang Min. Me ouviram. Estavam me esperando lá. Kang Min, do outro lado, permaneceu em silêncio por um momento. Eles estão te usando. Você não foi a única pessoa a tentar restaurar aquelas peças.
Outros restauradores tentaram antes, sumiram do circuito. De volta ao galpão, Ji-woo encontrou seu armário arrombado. O pendrive havia desaparecido, mas algo inesperado estava à sua espera. Uma escultura deixada no centro da sala de forma proposital, como se tivesse sido colocada ali para ser encontrada. Uma peça que ela não lembrava de ter visto antes. Ao examinar, encontrou um compartimento secreto já aberto, vazio. Ao lado da escultura, um bilhete. Você está em posse de material confidencial. Pare agora. Último aviso. Ji-woo percebeu que não estava apenas sendo observada. Estava sendo manipulada. Cada passo dela era monitorado. O bilhete não era uma ameaça genérica. Era a confirmação de que sua vida estava agora em jogo. Mas a última peça da escultura que estava restaurando tinha algo novo. Dentro da base, selado por silicone antigo, havia um chip de armazenamento de dados. E, ao analisá-lo com seu próprio notebook, fora da rede, descobriu que continha vídeos de câmeras internas da galeria, imagens de reuniões secretas no Salão dos Espelhos e uma gravação muda onde Ha-yoon aparece sendo confrontada por dois homens mascarados dentro do próprio museu. Era a prova de que ela não desapareceu. Ela foi silenciada. E agora Ji-woo precisava decidir, expor tudo e correr o risco de desaparecer como Ha-yoon, ou usar o que sabia para se proteger e negociar. Nos dias que se seguiram à descoberta do chip com os vídeos, Ji-woo começou a mudar seus hábitos. Abandonou redes sociais, trocou de celular e passou a dormir em lugares diferentes a cada noite. Mandou mensagens criptografadas para contatos de confiança da universidade onde estudara, incluindo um ex-professor de ética em arte, hoje jornalista investigativo, chamado Han Seong-woo. Seong-woo era conhecido por bater de frente com instituições corruptas e, embora tivesse sido afastado da universidade por conduta imprópria, uma acusação até hoje mal explicada, mantinha uma rede de fontes no submundo cultural de Seul. Ele foi o primeiro a dizer com todas as letras: "Você está lidando com um esquema de falsificação institucional. Essas esculturas são mais do que arte. São unidades de transporte para acordos ilegais. E essa galeria nova, que te contratou, está tentando apagar os rastros do que os antigos diretores deixaram escapar." Enquanto isso, Kang Min seguiu outra pista. Começou a investigar os envolvidos na tal empresa Namseong Arte e Logística. Descobriu que um dos sócios fundadores havia morrido em um acidente doméstico, pouco após a interdição da galeria original. O outro, um tal de Choi Min-ha, simplesmente desapareceu. Seu nome sumiu de todos os registros oficiais. A subtrama do desaparecimento de Choi Min-ha levou Kang Min a um antigo funcionário terceirizado da galeria, um técnico de iluminação que, em troca de dinheiro, revelou um detalhe perturbador. Durante os anos finais de funcionamento do Jaejeong Gallery, havia um padrão nas exposições. Determinadas peças ficavam sempre em locais específicos, com horários pré-determinados para visitas privadas, às vezes durante a madrugada. Nem todo mundo que ia lá ia ver arte, disse o técnico. Tinha gente que ia lá para ver contratos. De volta ao galpão, Ji-woo descobriu mais um detalhe intrigante. Uma das esculturas da série Fragmentos de Observação continha uma assinatura que não pertencia a Lin Seul-gi. Era a de outro artista, morto há 10 anos, conhecido por fabricar obras sob encomenda para colecionadores privados. A assinatura havia sido raspada, mas restavam fragmentos. Isso revelava uma nova camada no esquema. Além de esconder documentos e dados, as esculturas serviam como obras falsas, criadas para simular a autenticidade de peças inexistentes ou destruídas, permitindo movimentações financeiras com base em obras que tecnicamente não podiam ser rastreadas. Era um sistema quase perfeito. A pressão aumentou. Ji-woo passou a ser seguida por um carro preto sem placas, viu sua conta bancária bloqueada temporariamente e recebeu um aviso informal da nova diretoria. Seu contrato seria encerrado em 48 horas. Disseram que os fundos para o projeto haviam sido redirecionados, mas ela sabia. Estavam tentando tirá-la do caminho antes que ela revelasse o que sabia. Nesse ponto, a tensão narrativa alcançou um novo patamar com o surgimento de uma terceira força em cena. Seong-wook, o jornalista, contatou um parlamentar da oposição, interessado em expor os crimes do setor cultural ligado à elite política.
O problema era que esse novo aliado queria tornar o caso público de imediato, o que colocaria Ji-woo em risco direto. Ela se viu dividida entre a verdade e a sobrevivência. Enquanto isso, uma última pista a levou de volta ao prédio antigo da galeria, agora em processo de demolição parcial. Usando um uniforme de operária emprestado por Kang-min, entrou sorrateiramente e alcançou o velho salão dos espelhos. Lá, encontrou uma área no piso inferior, abaixo do nível visível, que havia sido cimentada por dentro. Com a ajuda de ferramentas improvisadas e o auxílio rápido de Kang-min, rompeu parte do piso e encontrou o que restava de um compartimento oculto, documentos queimados, um notebook irreparavelmente danificado e uma agenda. Dentro dela, folhas manuscritas por Ha-yoon com detalhes precisos dos pagamentos, nomes de envolvidos e uma frase repetida diversas vezes. O vidro não quebra sozinho. A pressão temporal agora era real. O prédio seria completamente demolido em 2 dias. A agenda seria a última peça do quebra-cabeça. Ji-woo, Kang-min e Seong-woo decidiram então preparar 2 caminhos. Uma denúncia anônima com o dossiê completo para a promotoria e a imprensa, ou uma cópia dos documentos entregue diretamente ao atual diretor da nova galeria, como uma chantagem silenciosa. Era o jogo final. Eles sabiam. Qualquer erro poderia custar a vida de alguém. No fim da tarde seguinte, Ji-woo recebeu um e-mail criptografado de um endereço desconhecido. Não havia remetente visível. Apenas uma linha de texto no corpo da mensagem. Você está mais perto do que imagina, mas isso tem um custo. Hoje, às 22h. E abaixo, um endereço. Um edifício comercial desativado no centro velho de Seul. Ela sabia que era uma armadilha, mas também sabia que essa poderia ser a única chance de descobrir o que realmente aconteceu com Ha-yoon e até onde o esquema se estendia. Seong-woo foi contra. Kang-min, no entanto, insistiu em acompanhá-la. Eles vão tentar te intimidar, mas não vão matar alguém quando sabem que há cópias espalhadas. Você é valiosa, Ji-woo. Eles só querem calar você, ou fazer um acordo. Às 21h45, ela e Kang-min entraram discretamente no edifício. O lugar estava parcialmente abandonado, com cartazes de aluga-se rasgados e pichações nas paredes. No 7º andar, uma das salas ainda tinha eletricidade. Uma lâmpada fluorescente os guiou até uma porta entreaberta, onde 3 homens os aguardavam. Um deles era Park Dae-jin. O diretor da nova galeria se levantou lentamente da cadeira, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Usava um terno escuro e um olhar controlado, quase apático. Os outros 2 homens, em pé, permaneciam calados, observando. Você é mais inteligente do que eu esperava, Ji-woo, disse ele. Mas esse é o ponto onde a inteligência vira obstáculo. O que você encontrou não é da sua conta. Ji-woo manteve a postura. É da minha conta, sim, porque alguém foi apagada por causa disso e porque vocês tentaram fazer o mesmo comigo. Dae-jin suspirou e abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro, cópias dos e-mails dela, imagens das câmeras de segurança da rua de sua casa, cópias do contrato assinado com cláusulas de sigilo extremamente específicas e uma última página com o título Acordo de Confidencialidade, extensivo. Estamos te oferecendo uma escolha. Você entrega tudo. Faz uma declaração pública de que não encontrou irregularidades no acervo. Recebe uma indenização generosa. E some do mapa para sempre. Ji-woo hesitou. Kang-min, ao lado dela, moveu-se ligeiramente. Estava tenso. Sabia que aquilo não era só uma negociação. Era uma ameaça mascarada. E se eu disser não? Park Dae-jin sorriu com frieza. Você não precisa dizer nada. Basta que desapareça como a última que tentou. Foi nesse momento que o ponto de virada se manifestou. Não em uma explosão dramática, mas em um gesto sutil. Kang-min tirou um pequeno dispositivo do bolso e apertou discretamente um botão. Um microgravador. Toda a conversa estava sendo transmitida em tempo real para um canal seguro acessado por Seung-woo e um repórter da emissora KBS. Park Dae-jin percebeu tarde demais. Quando os 2 deixaram o prédio, seus celulares começaram a vibrar quase ao mesmo tempo. Notícias começaram a circular. Escândalo no mundo da arte. Gravação revela chantagem e suborno dentro de galeria de Seul. O vídeo foi editado e lançado com precisão cirúrgica. A identidade de Ji-woo
foi mantida em sigilo. O áudio da conversa, no entanto, era irrefutável. A repercussão foi imediata. Em poucas horas, os nomes de membros da diretoria estavam entre os assuntos mais comentados na mídia nacional. Mas a vitória foi breve. No dia seguinte, Kang Min desapareceu. Saiu para comprar comida e não voltou. Seu celular foi encontrado jogado em um beco próximo à pensão onde estava hospedado. Nenhuma câmera de segurança havia registrado sua saída. Ji-woo ficou em choque. Entrou em contato com a polícia, mas foi tratada com desdém. Sem provas de crime, nada podia ser feito. Era como reviver o desaparecimento de Ha-yoon. O mesmo padrão, o mesmo silêncio. Ela procurou Seung-woo. Eles não se importam em destruir uma vida por vez. É assim que operam, lentamente, com precisão e impunidade. Na noite seguinte, Ji-woo recebeu uma nova mensagem, sem remetente. Apenas uma imagem, a escultura 4322, agora em uma sala que ela não reconhecia com uma nova base. Na parte inferior, uma inscrição, KM 1811, as iniciais de Kang Min e uma data. A escultura era real, e agora, talvez, era a única pista restante sobre o que fizeram com ele. A repercussão da gravação mexeu com a alta cúpula do setor artístico da Coreia do Sul. O nome de Park Dae-jin foi retirado do conselho da nova galeria em questão de dias, e a promotoria anunciou a abertura de uma investigação formal. Mas nada disso consolava Ji-woo. O desaparecimento de Kang Min não era apenas um golpe pessoal, era uma mensagem direta. Por trás das paredes limpas das instituições culturais, havia um sistema cuidadosamente desenhado para punir quem ousasse questionar. Ji-woo manteve-se afastada da mídia, embora sua figura anônima tivesse se tornado um símbolo momentâneo de resistência. Colegas do setor começaram a procurá-la discretamente, compartilhando casos parecidos, restaurações interrompidas sem motivo, sumiço de documentos, demissões arbitrárias. Aos poucos ela entendia que o que aconteceu na Daejeon Gallery não era um caso isolado, mas parte de uma rede muito maior. Determinada a não deixar o desaparecimento de Kang Min cair no esquecimento, Ji-woo voltou ao galpão para uma última análise. A escultura com a inscrição KM 1811 havia sido retirada do local, mas ela encontrara uma gravação antiga de segurança do depósito onde apareceu a movimentação de uma peça similar, conduzida por dois homens com credenciais da galeria. Ela decidiu visitar a sede da empresa de transporte usada pela instituição, um prédio discreto nos arredores de Incheon. Apresentando-se como técnica de inventário, conseguiu acesso ao registro de movimentações. Ali encontrou um nome estranho vinculado à peça, Transferência Experimental, Arquivo Liminar, direcionado a uma galeria privada chamada Maison d'Art Seoul, no bairro Itaewon. A galeria era conhecida apenas entre colecionadores de altíssimo nível, funcionando à margem da regulamentação pública. Ela decidiu ir pessoalmente, com câmeras escondidas e um plano de contingência montado com Seung-woo. Lá, Ji-woo encontrou a escultura, exposta, sem qualquer menção a Jaeong ou a Kang Min, apenas como instalação em vidro anônimo. A base da escultura estava selada, mas apresentava um compartimento similar aos das peças anteriores, só que esse parecia ter sido preenchido com algo, aparentemente soldado por dentro. Não havia como ter certeza, mas a mensagem era clara. Não estavam apenas apagando pessoas, estavam incorporando-as ao silêncio, utilizando a arte como veículo de invisibilidade e memória distorcida. Era simbólico, era cruel. De volta à sua casa, Ji-woo começou a se isolar ainda mais. Dormia pouco, comia pouco, tinha medo de ligar as luzes. Recebia e-mails ameaçadores todos os dias, nenhum com remetente rastreável. As ameaças eram sutis, mas eficazes. Você está viva porque ainda é útil. Outros não tiveram a mesma sorte. Seu nome não está na escultura. Ainda. Seung-woo, por outro lado, tornara-se uma espécie de intermediário silencioso. Tinha contatos no Ministério da Cultura, mas sabia que ir longe demais podia custar-lhe tudo. Ele sugeriu um recuo estratégico, guardar o que sabiam, preparar um dossiê completo e aguardar o momento certo para divulgar, talvez em um documentário ou publicação internacional. Ji-woo recusou. Se esperarmos demais, ninguém mais vai se importar. E o nome de Kang Min vai sumir. Ela estava diferente.
mais fria, mais determinada, mas também à beira do colapso. Começou a gravar diários em vídeo, explicando cada passo, cada descoberta, cada risco. Era sua forma de garantir que, se algo acontecesse com ela, alguém saberia a verdade. Enquanto isso, a promotoria, pressionada pela opinião pública, recuava discretamente. A investigação contra os antigos membros da galeria perdeu força. Uma liminar arquivou temporariamente o processo, citando ausência de provas físicas diretas. Tudo indicava que o sistema começava a se recompor. A mídia voltava a se calar. Os envolvidos desapareciam das manchetes, mas Ji-woo não se calava. Em um último gesto de resistência, enviou uma cópia criptografada de todos os arquivos, vídeos e áudios ao jornalista Seung-woo, com instruções claras: publicar tudo, caso ela desaparecesse ou fosse presa. E então, decidiu voltar ao galpão. Havia uma última escultura que ela ainda não havia examinado completamente. A primeira peça da série, Fragmentos de Observação. Aqui iniciara tudo. A peça que, segundo seu diário, continha uma rachadura que parecia vir de dentro, como se alguém tivesse tentado sair. Ela não acreditava mais em coincidências. E também não tinha mais medo. Ji-woo voltou ao galpão antes do nascer do sol. O ar estava pesado, como se o lugar tivesse parado no tempo. Vestia roupas simples, levava apenas sua maleta de ferramentas e uma câmera portátil para registrar tudo. A escultura original da série Fragmentos de Observação, a primeira peça que ela restaurou, estava lá, silenciosa, intacta. E pela primeira vez, ela sentiu que não era só um objeto. Era um ponto final, ou talvez um novo começo. Ela iniciou o processo de desmontagem meticulosa, retirou a base inferior, analisou cada centímetro das bordas, expôs as camadas internas de vidro e então, no coração da peça, encontrou um invólucro fino de metal selado com parafusos industriais. No interior havia 3 itens: um pendrive, um anel de prata, um bilhete escrito à mão. Para quem encontrar isso, você está mais próxima da verdade do que jamais estivemos, e mais sozinha também. O que fizemos aqui foi tentativa, não salvação. O pendrive continha vídeos e áudios de Ha-yoon, relatos gravados nas últimas semanas antes de seu desaparecimento. Neles, a curadora descrevia com detalhes os processos de ocultação de informações dentro das esculturas, os nomes que deveriam ser expostos e sua decisão final: esconder as provas em obras específicas, por saber que não conseguiria confiar em ninguém. A gravação final, feita 2 dias antes de sumir, era quase um adeus. Se você encontrou isso, é porque o que me levou sumiu comigo, e talvez com muitos outros. Cuidem do que resta, e não deixem o vidro esconder tudo. Ji-woo fechou os olhos e sentiu a respiração pesar. Não havia mais mistério, havia perda e responsabilidade. Ela passou os dias seguintes organizando todo o material em um dossiê cronológico. Dividiu os arquivos entre 3 contatos: Seung-woo, um correspondente internacional em Berlim, e uma ex-curadora da Jadeong que havia fugido do país. Preparou também uma carta com instruções finais, e no topo da página escreveu: caso algo me aconteça, este é o último reflexo. No entanto, ela sabia que não podia viver fugindo. A única forma de se libertar era atravessar o fim. Então fez o impensável. Agendou uma entrevista exclusiva com um jornal internacional que cobria corrupção e arte, sob seu nome real. Ela se tornou pública, falou de tudo: o esquema, as provas, os desaparecimentos, as manipulações dentro do sistema cultural e o envolvimento direto de figuras ainda em atividade. Nomeou nomes, exibiu provas, mostrou os vídeos, contou o que houve com Kang-min, com Ha-yoon, apresentou tudo. A entrevista viralizou, não apenas na Coreia do Sul, mas em redes internacionais de direitos humanos. Artistas, restauradores, acadêmicos e jornalistas de várias partes do mundo começaram a investigar esquemas similares em seus países. O nome de Ji-woo se tornou símbolo, sua coragem um estopim. Mas ela sabia, toda exposição tem um custo. Nos dias seguintes à entrevista, Ji-woo viveu como se estivesse com uma sentença suspensa. Recebia convites para palestras, entrevistas, livros, mas recusava todos. Mantinha-se discreta, sob proteção de amigos e jornalistas confiáveis.
Sabia que o sistema ainda estava vivo, apenas ferido. A promotoria, diante da pressão internacional, reabriu o caso da Jadeon Gallery e dos desaparecimentos associados. Um promotor independente foi designado e algumas figuras foram detidas para interrogatório. Mas, sem corpos, sem confissões, a justiça se movia devagar. Enquanto isso, a Maison d'Art Seul foi fechada temporariamente, mas ninguém foi preso. A escultura com a inscrição KM 1811 desapareceu do inventário. Foi então que Seung-woo revelou algo que guardara em sigilo. Uma filmagem feita por um informante anônimo dentro da galeria clandestina. Nela, via-se uma movimentação de esculturas com compartimentos ocultos sendo retiradas e levadas para outro país, possivelmente Japão ou Singapura. O ciclo continuava, apenas mudava de nome e de fronteira. Ji-woo entendeu, com uma dor amarga, que o sistema não havia sido derrubado, apenas exposto. Mas havia uma diferença crucial. Agora, todos sabiam, e ela não estava mais sozinha. Preparou-se então para o último passo. 3 meses após sua entrevista, Ji-woo recebeu uma carta, escrita à mão sem remetente. Dentro, um endereço em Busan e apenas uma frase: "Não enterramos os corpos, enterramos os nomes." Ela hesitou por dias. Depois, decidiu ir. Busan era sua cidade natal. O endereço a levou a um galpão antigo de pescadores desativado. Lá, encontrou o que parecia ser um depósito improvisado de esculturas e moldes de vidro. Peças inacabadas, quebradas, fundidas com objetos pessoais. E no fundo da sala, uma urna de vidro transparente com um anel preso dentro, o mesmo anel de Kang Min. Ao lado, uma caixa de metal. Dentro, 3 documentos com assinaturas falsificadas, evidenciando que os registros de seu desaparecimento foram manipulados para parecer uma fuga voluntária. Era o fim da linha. Naquela noite, Ji-woo publicou o último vídeo. Nele, expôs a conexão entre a rede da Jadeong e uma estrutura internacional de lavagem de arte. Falou de Kang Min e encerrou com as palavras de Ha-yoon: "O vidro não quebra sozinho, mas quando quebra, revela tudo." Nos meses seguintes, a vida de Ji-woo mudou para sempre. Ela nunca mais pisou em uma galeria. Abandonou a restauração. Foi morar em um vilarejo na costa leste da Coreia do Sul, onde dava aulas de arte para crianças e escrevia à mão todas as noites. Um livro sobre verdade e silêncio, que talvez nunca fosse publicado. O escândalo da Jadeon Gallery virou tema de documentários e teses acadêmicas. Mas ninguém foi condenado diretamente. Os nomes sumiram, os rastros foram apagados. Apenas a memória sobreviveu, e a dor, e a coragem. O nome de Kang Min foi inscrito discretamente em uma escultura pública na Praça Cultural de Busan, sem explicações, sem homenagem oficial. Mas lá, entre as rachaduras do vidro, havia seu reflexo. Ji-woo o visitava em silêncio, sempre ao entardecer. Anos depois, uma aluna de Ji-woo encontrou um fragmento de vidro enterrado na areia da praia, com marcas estranhas gravadas. Levou a professora, curiosa. Ji-woo sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, respondeu com voz firme: "Às vezes o que tentam enterrar volta à superfície." Guardou o pedaço de vidro em sua bolsa e naquele dia soube. A história ainda não havia terminado. Só descansava por um tempo, à espera de quem tivesse coragem de olhá-la de frente. Se esta história tocou você, compartilhe. Fale sobre arte, verdade, poder e silêncio. Reflita sobre como estruturas que parecem belas por fora podem esconder os maiores horrores. E, acima de tudo, não ignore os nomes esquecidos. Cada vidro que se quebra pode revelar algo que alguém tentou apagar. A verdade não se desfaz. Ela corta e também liberta. Gostou da história? Deixe seu comentário abaixo. Comente vidro se viu até aqui. Assista também nossos outros vídeos para fortalecer o canal e ajudar a crescer cada vez mais.